Que maravilha, não é mesmo, irmãos? É muito especial essa época do Natal, especialmente porque nós sabemos o significado do Natal. Estamos então chegando nesse período chamado de Advento. Este termo foi criado pela Igreja Católica no seu calendário litúrgico. As 4 semanas que antecedem a celebração do Natal são semanas de preparação para a grande celebração. A palavra adventus vem do latim, que significa chegada, e aponta para essa expectativa da chegada de Jesus ao mundo. E coincidentemente hoje, mais ou menos 4 semanas antes da celebração de Natal, nós estamos com o coro feminino abrindo oficialmente assim este período natalino. E esta é a época de revisitarmos aquelas antigas histórias ligadas ao primeiro Natal. Nós que temos a oportunidade, muitos de nós aqui, de termos sido desde cedo apresentados ao Evangelho, desde que a gente se entende por gente, a gente ouve estas histórias. Mas por que nós fazemos isto ano após ano? Porque o recordar dessas histórias alimenta a nossa fé. Porque o recordar dessas histórias faz com que possamos passar para os nossos filhos, para os nossos netos, este legado. Eu fico imaginando se a gente ficasse 10 anos sem celebrar o Natal. Toda uma geração se perderia. Ou, na verdade, o Natal seria comemorado como muitos já o comemoram. Apenas como uma festa de confraternização. Uma festa de troca de presentes, uma festa da família. Uma data de ruas iluminadas, mas de corações apagados. De mãos cheias de pacotes, mas de vidas vazias de significado. Por isso é que nós voltamos às histórias, às ênfases do primeiro Natal. E recordamos então a história de gente como José, como Maria. Pessoas que ao longo dos séculos têm um status assim especial no nosso imaginário. Nos antigos cartões natalinos, lembra aquele tempo que existia uma coisa chamada cartão de Natal? Né? Há muitos anos atrás, quando existia cartão natalino, e também nas imagens das pinturas da Idade Média, estes personagens, especialmente Maria, José, tinham sobre a sua cabeça uma auréola, aquele círculo luminoso que simbolizava a santidade e uma conexão direta com Deus. Esta representação pode muitas vezes moldar, por assim dizer, o nosso olhar. Mas o que realmente enxergamos? Se a gente tenta imaginar estas cenas, se nós tentamos imaginar estes que participaram do primeiro Natal, o que enxergamos? Quando nós assistimos filmes, quando nós assistimos peças teatrais e musicais que retratam o nascimento de Jesus, o que percebemos? Ou mais ainda, quando nós abrimos as Sagradas Escrituras e imaginamos as cenas ali descritas, que tipo de olhar levamos para elas? Hoje quero convidar você a um olhar diferente. Quero convidar você a contemplar Maria, não pela lente da tradição religiosa, nem pela idealização artística acumulada ao longo dos séculos, mas pela lente pura e sólida das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Porque esta deve ser a nossa base para olharmos aquilo que Deus faz e contemplarmos vagamente aqueles personagens que fazem a história bíblica. Porque contemplar é mais do que olhar. Contemplar é pausar, é perceber de tal maneira que algo fale a nossa alma. Na vida espiritual, a contemplação desacelera a nossa correria, abre espaço para uma ação mais profunda do Espírito Santo. E é isso que eu gostaria que acontecesse nas nossas vidas hoje à noite. E não apenas hoje à noite, mas ao longo do período natalino. Que a gente possa parar para contemplar não apenas as histórias, a vida dos personagens,
mas aquilo que eles significam. A contemplação nos livra tanto da superficialidade, quanto dos extremos, quando nós colocamos determinados personagens num pedestal em que eles não devem estar. Contemplar personagens bíblicos, como contemplar a vida de Maria, é um exercício válido, espiritual, necessário. Cabe aqui um alerta importante. Nós não devemos contemplar Maria ou qualquer outro personagem pelas lentes da tradição de uma igreja, tampouco por doutrinas que foram desenvolvidas muitos anos depois, como, por exemplo, no caso de Maria, a chamada Assunção, porque são afirmações, são imagens que não correspondem ao que está nas Sagradas Escrituras. Então, a nossa proposta é contemplar a vida de Maria através das Escrituras. E o que a Bíblia nos traz sobre Maria não é, na verdade, uma longa biografia. Não é dedicado a Maria o mesmo espaço, por exemplo, sobre a vida de Abraão, ou de Moisés, ou de José do Egito, ou de Davi, ou de tantos outros. Embora não haja uma grande extensão sobre o que se fala sobre ela, mas os dados que nós temos são extremamente significativos. E a pergunta essencial do sermão de hoje é: como podemos ser abençoados contemplando Maria? E que cuidados devemos ter? Vamos então a uma narrativa que talvez seja mais longa nos evangelhos sobre quem foi Maria e a experiência que ela vivenciou. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Você pode acompanhar o texto na tela, ou se preferir na sua própria Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá como uma sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Nós temos aqui, meus irmãos, um corte interessante sobre a vida de Maria, que mostra como esta mulher é de fato uma mulher admirável. Mas o que nós podemos descobrir não é só uma mulher admirável. Mas quando nós lemos esse texto e outros das Escrituras, nós descobrimos algo mais. Que Deus é admirável. O Deus que se revela por meio dela. A cada passo que nós damos na sua história, nós percebemos duas grandes verdades. Maria nos inspira com sua postura, com sua reação àquilo que Deus está fazendo, e Deus nos inspira ainda mais, com a sua graça e com seu poder. Quem era esta jovem Maria? Qual era a sua idade quando isso aconteceu? Qual a sua condição social? A Bíblia não diz exatamente
quantos anos esta garota tinha. Mas os estudiosos da cultura judaica, da história, eles afirmam que ela provavelmente tinha entre 13 e 15 anos de idade. Porque esta era a faixa comum para as meninas se prepararem para o casamento e se casarem. E nós percebemos então, nesta adolescente, algo muito especial. Ela tem uma maturidade muito grande para alguém com essa idade. Nós não estamos falando aqui de uma mulher já experiente, uma mulher já vivida, que é chamada por Deus para uma missão especial e reage de uma maneira correta. Nós estamos falando aqui de uma jovenzinha. Na cultura judaica, o início da puberdade era um marco para o noivado. Então a menina entrava na puberdade, pouco tempo depois arranjava um casamento para ela e ela se casava. Tudo indica que Maria vivia numa condição muito simples, pertencendo a uma classe pobre, trabalhadora ali na Galileia. Ela morava na cidade de Nazaré, na verdade, era naquela época uma pequena aldeia. Hoje é uma cidade relativamente grande, mas naquela época era uma cidade que, segundo os estudiosos, não tinham mais do que 500 habitantes. Havia, inclusive, um preconceito sobre quem morava ali naquela região. E Natanael, um dos que vai seguir Jesus, ele expressa o preconceito comum àquela época, quando ele diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso mostra como o lugar era visto, como um lugar sem futuro, um lugar inexpressivo. Um outro detalhe que nos mostra também a condição social de Maria e José, é a oferta que eles oferecem lá no templo, quando eles vão consagrar o menino Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 24, nós vemos que um casal oferece um par de rolas e 2 pombinhos, 2 pequenos passarinhos. O casal não ofereceu um carneiro, que era oferta padrão. Por quê? Porque a própria lei dizia lá em Levítico capítulo 12, versículo 8, que se a pessoa não tivesse recursos, para oferecer um carneiro, que ela poderia oferecer esses 2 passarinhos, esses 2 pares de passarinhos. Então, eles certamente não tinham recursos nem para oferecer um carneiro para dedicar o filho ao Senhor. Diferentemente de outras famílias sacerdotais, inclusive da sua prima, ela não tinha uma descendência levítica, ou seja, uma descendência daqueles que eram responsáveis pelo culto. Ela não morava em Jerusalém, ela não pertencia a uma casta religiosa. E é por isso que essa história é tão poderosa. Por isso que nós temos que contemplar Maria observando esse detalhe. E a primeira verdade que eu gostaria que você levasse consigo nesta noite é esta. Contemplando Maria, nós podemos perceber claramente que os critérios de Deus para quem Ele deseja usar são diferentes dos nossos. Os critérios de Deus para quem Ele deseja usar para cumprir os seus propósitos, são critérios diferentes dos que comumente usamos. Quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos na vida de Maria um padrão que parece se repetir muitas vezes na Bíblia. Deus não escolhe como nós escolheríamos. Os critérios do céu muitas vezes não coincidem com as expectativas do mundo. Na nossa mentalidade contemporânea, se tivéssemos a responsabilidade de escolher a mãe do Salvador, provavelmente buscaríamos alguém com mais recursos financeiros. Alguém que pudesse dar uma educação de mais qualidade, com uma formação elevada, alguém de um destaque social, alguém que pudesse viver em Jerusalém, na capital, com muito mais recursos, uma pessoa influente. Mas quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos exatamente o oposto. Deus vai lá numa vilazinha obscura e pega uma jovenzinha aos olhos do mundo inexpressiva. E é assim que Deus fez em outras ocasiões. Ele pegou um Moisés que estava lá num deserto, isolado, já idoso, que não sabia falar bem. Ele escolhe Davi, que era o menor da sua casa. Ele escolhe Gideão, um sujeito inseguro, de uma família simples. E Jesus escolhe pescadores e não doutores da lei. Esse parece ser um padrão divino muitas vezes.
E Maria reconhece essa faceta da escolha de Deus, quando mais tarde ela canta louvando ao Senhor. Nós temos o registro de um cântico seu em Lucas 1, no versículo 48, no versículo 52, ela diz o seguinte: Deus atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ele derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Maria, então, se encaixa perfeitamente neste padrão. Ela é uma prova viva de que Deus não fica consultando o currículo, que Deus olha principalmente o coração, que Deus não fica olhando para a posição social, mas para a disposição. Deus não se impressiona com as grandezas humanas, ainda que Ele nos abençoe e nos permita chegar em determinados lugares, porque a glória dEle para os seus atos mais especiais não depende da nossa competência. Ao contemplarmos Maria, aprendemos que você não precisa ser alguém super especial para ser usado por Deus. Deus não exige idade, status, riqueza ou influência. Tudo o que Ele espera de cada um de nós é uma atitude de entrega. Deus usa gente comum para realizar obras eternas. Aquela menina estava ali na sua casa. Certamente, como qualquer adolescente que estava noiva, sonhando com o casamento. Preparando tudo, porque eu acho que em qualquer cultura um casamento sempre exige alguma preparação. Num dia absolutamente comum, e de repente ela estando na sua casa, ela tem aquela visão esplendorosa, surge um ser luminoso diante dela, e faz uma saudação que ela traz uma saudação que ela não entende. Salve agraciada, o Senhor está com você. A primeira reação de Maria é aquela reação comum a todas as pessoas que têm um contato com o sobrenatural. Se você olhar na Bíblia, cada vez que um anjo aparece, com todo o seu esplendor, um anjo se torna visível aos olhos humanos, qual é a reação da pessoa? É de medo, é de temor. Porque a barreira entre o divino e o humano é muito grande. Então, quando você tem um vislumbre da glória de Deus, aquilo faz com que você recue. Por isso o anjo diz: não tenha medo, Maria. E aí ela recebe uma saudação que era conhecida naquele tempo. Ave, essa é uma outra tradução. Era uma saudação dos súditos ao imperador. Era usados pelos soldados para dirigir-se a alguém numa posição de superioridade. Mas nós temos aqui um certo paradoxo, porque a primeira palavra, ave, não é? Ela pode ter esse sentido desta honraria, porque na cultura romana essa palavra expressava um grande respeito, um reconhecimento, carregava um tom de solenidade. Mas, por outro lado, diz agraciada. Algumas traduções mostram que a palavra, na verdade, ave, talvez não tenha sido a melhor tradução. Porque, na verdade, o anjo não está tanto elogiando Maria, mas ele está anunciando a honra que aquela mulher está tendo. O sentido da palavra tem a ver com graça. E aí, então, nós podemos ver que quando nós contemplamos a história, a experiência de Maria, nós vemos o brilho da graça de Deus sobre a sua vida. A saudação do anjo confirma a manifestação da graça de Deus. Quando ele diz, você é agraciado, o que é graça? Graça é favor imerecido. O anjo não diz, Maria, você é admirável em si mesma. Você foi escolhida porque você é uma pessoa acima das demais. A dignidade de Maria nasce daquilo que Deus vai lhe conceder, daquilo que Deus vai realizar na sua vida. E essa primeira palavra, traduzida por agraciada ou favorecida, ela vem do verbo no original que significa conceder graça, favorecer, encher de graça. Maria, então, é alguém que recebeu uma graça singular. Não porque ela gerou essa graça por si mesma, mas porque Deus assim determinou. Não é um título, mas é a declaração de um favor imerecido. Lucas, então, apresenta Maria, nós podemos dizer, como aquela que foi enriquecida pela graça de Deus.
Não se trata, então, aqui de exaltar as suas virtudes naturais, como se ela tivesse, por conta de um bom comportamento ou de uma boa moral, ter sido a pessoa escolhida. Trata-se de reconhecer que Deus, em sua soberania e bondade, derramou sobre ela graça para capacitá-la para exercer um papel tão importante na história da revelação. Porque graça é sempre imerecida, mas ao mesmo tempo, quando nós recebemos a graça, nós então recebemos uma manifestação especial do poder de Deus, e isso nos valoriza, nos torna pessoas que são instrumentos extraordinários de Deus. Deixando bem claro então, nesta saudação, o anjo não está louvando Maria pelos méritos dela, o anjo está anunciando a ela o que Deus fará por ela, o que Deus está planejando fazer. O fato dela ter sido escolhida soberanamente pela graça de Deus. É quando você diz para um irmão: você, meu irmão, é uma pessoa abençoada, você é um abençoado. O mérito não está na pessoa, mas em Deus que dá aquela bênção. Não é elogio à competência, mas uma constatação da obra de Deus na vida. E ao final da conversa com o anjo, como é que ela reage a esta escolha graciosa de Deus? Versículo 38. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Contemplando Maria, nós percebemos a humildade e a disponibilidade de ser usada por Deus, que graciosamente a escolheu. Ela diz aqui: Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela poderia ter dito alguma outra coisa diferente? Poderia. Ela poderia ter dito não. Ela podia ter aceitado no primeiro momento, mas depois desistido da ideia e abortado a criança. Porque Deus não obriga ninguém a cumprir os propósitos dele. Dizer sim à proposta de Deus, naquele contexto, significaria que ela teria que abrir mão de algumas coisas. Ela teria que abrir mão, por exemplo, de se unir plenamente com seu noivo, ter um relacionamento íntimo com ele. Esta união teria que ser adiada. Ela corria o risco, como de fato aconteceu, de que o seu noivo não entendesse o que estava acontecendo e questionasse de alguma maneira a sua idoneidade. Quem é que ia acreditar naquela história de que ela foi grávida por uma obra soberana de Deus? Havia ali um risco, havia ali um preço a ser pago. Quando ela disse sim, certamente ela pensou em tudo isso, mas mesmo assim ela disse: como é que eu posso me negar? Como é que eu posso dizer não para Deus? Mas a grande verdade é que às vezes Deus nos escolhe para algo especial, que vai requerer algo da gente, e a gente tem uma atitude diferente desta de Maria. Por isso que nós precisamos olhar para Maria reconhecendo esta disponibilidade maravilhosa, que nós possamos reconhecer a graça que recebemos e responder a Deus com a mesma humildade, coragem e fé que marcaram a sua vida. Agora, Maria não era nenhuma super-heroína. Ela teve os seus questionamentos. Ela pergunta para Deus como é que ela poderia ficar grávida se ela era virgem, se ela nem era casada. Ela não duvida do que Deus é capaz de fazer, mas ela quer saber como Deus vai fazer. Ela tem dúvidas sobre o processo, e eu diria que essas dúvidas são dúvidas legítimas. Contemplando Maria, nós nos deparamos, portanto, com dúvidas legítimas sobre o agir de Deus. Maria não questiona se Deus é capaz de dar a ela um filho. Ela apenas quer saber como é que vai ser, o que ela vai ter que fazer. É diferente, por exemplo, do que aconteceu com Zacarias. Lembra-se de Zacarias? Zacarias era um sacerdote. Deus anuncia que através dele e da sua esposa, um filho vai nascer e que será o precursor de Jesus. E esse homem está lá no templo, prestando o culto ao Senhor, prestando o serviço religioso. É um homem já idoso. Se fosse comparar nos nossos dias, como se fosse um pastor veterano ou um padre veterano, e ele está lá então realizando aquela cerimônia. Aparece também um anjo do Senhor e diz que ele será pai, mesmo sendo idoso. A sua mulher Isabel, sendo idosa, vai engravidar.
E qual é a resposta dele? Qual é a reação dele? Ele pergunta: como poderei ter certeza disso, pois sou velho e a minha mulher já tem idade avançada? Como eu posso ter certeza? Você percebe que há uma diferença? Uma coisa é você dizer assim: eu não estou acreditando muito nessa história, não tem jeito. Outra coisa é perguntar: Senhor, eu acredito, mas me dê um pouquinho mais de detalhes. Como será isso se eu nunca tive relação com homem algum? Zacarias pergunta: como é que eu posso ter certeza? Estou duvidando. E por isso, inclusive, ele foi punido, ele ficou mudo durante algum tempo. Maria não. Maria tem uma fé genuína, verdadeira, ainda que ela tenha algumas dúvidas sobre os processos. Algumas vezes Deus nos chama para fazer alguma coisa, a gente não sabe claramente todos os detalhes. E a gente pode perguntar a Deus e conversar com Ele sobre isso. Uma outra verdade importante que a história de Maria nos traz é que, contemplando Maria, nós temos uma nova percepção da dimensão e do poder de Deus. Quando ela pergunta como vai acontecer, o anjo diz: Maria, é o seguinte: você será alvo de um milagre. Na verdade, um milagre que Deus não decidiu de última hora. É um milagre que Deus já tinha decidido que aconteceria centenas de anos antes, quando Ele colocou na boca de um profeta que da virgem viria o Salvador, o Messias. E para não deixar dúvidas sobre a natureza sobrenatural desta gravidez, o anjo afirma categoricamente: porque para Deus nada há impossível. E ele ainda reforça essa ideia quando ele fala de um outro milagre, que é exatamente o milagre da gravidez de Isabel, que também é uma obra do Espírito Santo. Mas o que aconteceria com ela seria, numa perspectiva humana, algo ainda maior, porque não haveria uma participação humana de nenhum homem naquela gravidez. Era a gravidez de uma virgem. Era uma gravidez que seria uma obra do Espírito Santo. Maria recebe uma missão humanamente impossível, mas o impossível pertence a Deus. E muitas vezes Deus nos chama para algo tremendo e a gente diz: eu não posso fazer isso, eu não tenho capacidade para fazer isso, e você não tem mesmo, e a gente não tem mesmo. Mas o Deus que nos chama para fazer algo maravilhoso como igreja, como crente e como servo de Deus, é o Deus do impossível. A proposta do anjo destaca exatamente o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo te envolverá. E esse Deus que agiu no passado, esse Deus que agiu há 2000 anos atrás, é o Deus que continua agindo hoje. E nós não podemos perder essa dimensão do poder de Deus na nossa vida e no mundo. A vida cristã, então, exige fé para obedecermos a Deus em situações que estão além do nosso controle. Maria nos ensina que a gente não precisa entender todos os detalhes da ação de Deus para depois obedecer. Basta confiar no Deus do impossível. Mas uma última verdade que eu quero compartilhar. Quando a gente contempla a história de Maria, quando nós contemplamos a realidade que a sua história traduz, nós percebemos que Deus deseja usar os nossos corpos para nele habitar. Assim como o Espírito Santo veio no corpo de Maria e fez nascer no corpo de Maria, no ventre de Maria, a presença divina por meio de Jesus, esse mesmo Espírito quer fazer morada do nosso corpo mortal. E assim como Maria disse sim para Deus, quando nós dissemos sim para Deus, um milagre acontece no nosso corpo. Foi isso que aconteceu quando você aceitou Jesus como seu Salvador. Quando você recebeu Jesus como seu Salvador, como uma obra do Espírito Santo, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Jesus Cristo veio habitar dentro de você. O seu corpo se tornou a habitação do divino, à semelhança do que aconteceu com Maria. No caso de Maria, houve uma presença física. No nosso caso, a Bíblia diz que é uma presença espiritual, porque Cristo vai sendo formado dentro de nós. Contemplando Maria, nós temos então um modelo do que Deus deseja para cada um de nós, nosso corpo sendo uma habitação do Espírito Santo. E com esta presença divina de Jesus na nossa vida, nós vamos fazer diferença no mundo.
propósitos de Deus vão se cumprir no mundo através das nossas vidas, através deste corpo no qual habita a presença divina. Deus escolheu então cada um de nós, cristãos, para habitar no nosso corpo mortal. A escolha de Jesus fisicamente se limitou a uma mulher. Mas a escolha da presença espiritual de Jesus é algo que Ele oferece a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Que privilégio maravilhoso. Deus escolheu você, meu irmão, para habitar no seu corpo. E Ele espera de você uma resposta de fé, para que Ele possa habitar de forma plena. E eu diria para quem está aqui, que não teve ainda essa experiência de entrega da sua vida, do seu corpo a Jesus, a Deus, que você possa fazer isso hoje, que assim como Maria você possa dizer sim para Deus, para que os propósitos de Deus possam se cumprir na sua vida. Recentemente, o líder maior da Igreja Católica estremeceu a fé e as convicções de muitas pessoas ao redor do mundo, quando ele afirmou que Maria não é corredentora, quando ele disse que o Redentor, o Salvador, é somente Jesus Cristo. Quando nós contemplamos Maria, nós precisamos evitar dois extremos. O extremo de exaltá-lo além do que a Escritura afirma, atribuindo-lhe funções que pertencem apenas a Cristo. Ou podemos também reduzi-la a uma imagem de uma pessoa comum, ignorando a profundidade de sua fé, de sua coragem e de como Deus a utilizou para cumprir os seus propósitos. Maria não deve ser contemplada por ninguém como objeto de devoção, mas como um modelo de devoção. Ela não distribui graça, ela não roga por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Não, porque este rogar, esse interceder, é uma prerrogativa do Senhor Jesus Cristo. Ela não é fonte de salvação, mas olhando para Maria, contemplando Maria, nós temos um exemplo maravilhoso de quem acolheu com o coração aberto o Salvador, a presença divina. Ela exemplifica o que Deus quer para cada um de nós, sermos morada de Deus neste nosso corpo mortal, para a sua glória. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos agora. E eu quero que você, com os olhos fechados, contemple tudo aquilo que falamos aqui nesta noite. Contemple não apenas Maria, mas o Deus que está por trás de Maria. Contemple aquilo que Deus quer para a sua vida. E se eu estou falando aqui a alguém que, ouvindo esta mensagem, deseja esta presença singular de Deus na sua vida a partir de hoje, deseja ser instrumento de Deus no mundo, e reconhece que isto acontece na sua vida não pelos seus méritos, mas porque Deus é bom e gracioso. E se você deseja que Deus use a sua vida para ser uma inspiração para outras vidas, o primeiro passo é receber Jesus como seu Salvador e Senhor. É olhar para Jesus e ver nele o Filho de Deus que veio a esse mundo para nos trazer a vida de Deus, para tornar o nosso corpo mortal em habitação do Eterno. E se você deseja fazer isto, se você sente de Deus o toque no seu coração para fazer isto, tomar essa decisão, dizer sim para Deus, eu quero convidar você a falar com Ele, com as suas próprias palavras, dizendo algo como: Senhor, eu reconheço que até hoje o meu corpo ainda não é esta habitação do Senhor, mas eu quero que a partir de hoje seja. Eu quero que Jesus seja o meu Salvador. Eu quero dizer como Maria, sim, eu contemplo Maria e vejo o Senhor e vejo a Tua glória. E eu quero receber isso na minha vida. Se você está recebendo Jesus como seu Salvador e Senhor nesta noite, se você deseja esta mudança existencial, convido você a levantar a sua mão, em qualquer lugar deste auditório, levante bem alto a sua mão, dizendo: eu quero
viver essa experiência espiritual. Eu quero dizer sim como Maria, eu quero a presença de Deus na minha vida. Alguém que tem sentido esse toque de Deus na sua vida, erga bem alto a sua mão, para que nós possamos ver. Alguém, se você está em casa pela internet, você também pode tomar essa decisão. Você pode escrever aí no chat e nós vamos entrar em contato com você. Que cada um de nós carregue esta mensagem no seu coração. Vá para a sua casa, medite sobre tudo aquilo que você viu e ouviu. E que a obra de Deus se consolide na sua vida. Que Deus nos abençoe. O coro Doce Louvor continua conosco agora em mais 2 apresentações musicais.